Estamos de volta com o programa Sala de Opinião com a professora Viviane Marques. A gente estava comentando no bloco anterior sobre paralisia facial e agora eu queria, professora, que a senhora continuasse falando um pouquinho sobre algo tão comum, né, que a gente vê clinicamente, que é comum, e o que a gente continua, né, o que a fono pode estar fazendo para ajudar até você. Conhece alguém ou tem alguém em casa com paralisia facial? Então, eu estava mencionando as diferentes causas, né? Mas o que nós, fonoaudiólogos, fazemos? Então, a gente trabalha com o lado paralisado, nós trabalhamos buscando o quê? A recuperação nervosa, a reinervação. Então, a gente busca sempre trabalhar fazendo contração. Então, a gente trabalha muito da inserção muscular para a origem, para que você facilite o movimento. Agora, uma das coisas que as pessoas com paralisia facial têm, que as incomodam sobremaneira, é o lado bom. Porque o lado bom fica excessivamente em atividade. Porque você fica um lado paralisado e o outro lado ele começa a mexer. E quando vê esse lado, ele está em hiperfunção. Então, às vezes as pessoas olham, elas têm a impressão que o problema está no lado bom. E se o lado bom realmente não for tratado, ele se torna um problema sim, e ele inclusive atrapalha na recuperação do lado paralisado. Então é por isso que o fonoaudiólogo, ele trata com um olhar, né, global. Você vai trabalhar um lado que fica hiperfuncionante, adequando ele para manter a tonicidade normal, e o lado paralisado você estimula a fim de que ele recupere. Certo? Então, a gente pode utilizar não somente as massagens, porque a fonoaudiologia trabalha muito com as massagens, a gente utiliza a crioterapia associada, né, que a crioterapia tende a ter respostas musculares mais rápidas. Hoje em dia, a gente usa muito a eletroterapia, eu não vejo como tratar a paralisia facial sem utilizar a eletroterapia e o uso da laser terapia, mas a bandagem, ela me agrega demais. Então, a fonotaping, eu sempre digo assim, a gente arremata tudo no final com a bandagem muscular, porque ela faz com que a fixação, a gente fixe em todos os músculos. Porque o que acontece muitas vezes com as pessoas quando elas tratam a paralisia facial é que elas até voltam o movimento, mas elas ficam com sequelas, elas ficam com diferenças de movimento, então elas ficam mais assimétricas e principalmente para as mulheres isso causa um desconforto muito grande estético. Então, quando a gente utiliza a bandagem, a gente consegue utilizar e estimular músculo por músculo. Você vai acessando com uma discriminação anatômica que facilita e melhora muito a recuperação sem essas sequelas, sem essas diferenças mínimas que incomodam sobremaneira as pessoas que passaram pelo processo de paralisia facial. Legal a senhora falar de paralisia facial e colocar o fonoaudiólogo como um dos profissionais centrais para trabalhar esse tipo de patologia, porque nós somos, né, os profissionais capacitados para isso e muitas vezes acaba que o paciente não nos procura por não conhecer, né, a importância, né, e às vezes até não ter essa base de conhecimento do próprio médico. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, outra demanda clínica que a gente está tendo muito é a disfagia. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a nossa atuação na disfagia e também sobre esse recurso terapêutico que a senhora vem trazendo para a gente aqui. Então, a disfagia, ela inclusive é uma das minhas práticas maiores, né, dentro do ambiente hospitalar, porque o fonoaudiólogo é essencial dentro do ambiente hospitalar, porque nós fornecemos altas mais rápidas e seguras e, como a gente diminui muito o índice de broncoaspiração, o fonoaudiólogo dentro do hospital, ele tem a capacidade de salvar vidas. Certo? Então, a importância é fundamental, inclusive os hospitais que não têm, eles estão em descumprimento, inclusive com as portarias do Ministério da Saúde que garantem a nossa presença. Então, se você conhece alguém que tem dificuldade para engolir, o fono é o profissional adequado para você procurar, viu? Sim, até porque legalmente o fonoaudiólogo é o profissional habilitado para fazer avaliação, diagnóstico e tratamento das disfagias orofaríngeas.
recém-nascido, na criança, no adulto e no idoso. Isso está na nossa legislação. Artigo 1, Resolução 356. A inteira essa. E aí a atuação da fono dentro da disfagia, assim, ela é crucial, a gente sabe disso. Eu acho que só quem passa mesmo pela dificuldade de ter, às vezes, um parente, né, que tem essa dificuldade para deglutir, os engasgos frequentes e tal, a gente vê a importância do fonoaudiólogo. E eu queria, assim, a senhora trazendo esse curso para cá, né, hoje, como que a gente consegue melhorar a atuação do fonoaudiólogo a partir da anatomia palpatória e da bandagem? Então, a disfagia, até para quem não sabe, né, em casa, a disfagia é um distúrbio de deglutição. Então, é uma dificuldade que o paciente tem de fazer a ingestão da alimentação por via oral. A maior parte das pessoas associam a disfagia sempre só com a tosse e o engasgo, mas eu sempre dou um alerta, principalmente para quem tem idosos em casa, que a gente tem a disfagia também na dificuldade de preparação do alimento. É aquele paciente que come cada vez menos, que engole 1, 2, 3, 4 vezes, porque nós temos uma incidência altíssima de idosos que são internados com desidratação e desnutrição, certo? Então, não necessariamente você engolir e não fazer uma pneumonia não é uma disfagia. A disfagia, ela também acomete uma desidratação, uma desnutrição, um desprazer na alimentação. Muitas pessoas ficam em um isolamento social, porque a alimentação está sempre em volta de todas as comemorações. E a bandagem muscular, ela é um agregador no tratamento, né? Eu tenho uma grande experiência dentro da terapia intensiva. E nos pacientes na terapia intensiva, a gente tem muitos pacientes traqueostomizados, né? Então, são quando eles estão respirando por uma traqueostomia. E, às vezes, é difícil tirar eles do auxílio de um ventilador mecânico, melhorar o quadro respiratório deles dentro do CTI para facilitar a alta, porque eles estão aspirando saliva. Porque as pessoas às vezes pensam, não está comendo, então vou chamar o fonoaudiólogo. Ok, nós vamos fazer a transição da alimentação para via oral, vamos facilitar com que ele faça uma ingestão oral segura, mas a gente também faz uma ingestão, uma deglutição segura de saliva. Então, esses pacientes, a gente atua dentro do CTI fazendo com que ele não aspire tanto saliva, para que ele não comprometa tanto o seu quadro pulmonar e consiga responder melhor às terapêuticas fisioterápicas, né, de respiração, porque a gente trabalha muito em equipe dentro de terapia intensiva, né, com a fisioterapia, com a nutrição, com a equipe médica, com a enfermagem. Então, a gente consegue atuar diretamente nisso. E, por exemplo, uma das causas que nós temos de aspiração de saliva grande é a laringe estar baixa. Às vezes, até o próprio peso do ventilador, da traqueostomia, a idade, né, tendem a fazer com que a gente tenha essa estrutura mais baixa. E o que a gente pode utilizar, né, que tem sido até relatado em alguns trabalhos? A gente pode utilizar o recurso da bandagem nessa musculatura suprioide, que é a musculatura que a gente fala que é responsável por elevar a laringe durante a deglutição, né? Então, só de você colocar a bandagem aí, você reposiciona isso e já inibe bastante a aspiração de saliva. Então, aí a gente consegue ter uma melhora do quadro respiratório bem significativo, que facilita a alta hospitalar. Verdade. Então, você tem um avó em casa, mora com alguém mais idoso, é legal você também começar a prestar atenção na forma que ele está se alimentando, né? A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Sua carreira pede, o mercado